Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília, desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Queridos, olha, a próxima quinta-feira agora, dia 4, é o último dia das inscrições para o seminário de acessibilidade que vai acontecer no Manaim de Domingos Martins no dia 20 de abril. O seminário vai começar às 8 horas da manhã, de 8 às 18. Vai ser um dia inteirinho o seminário de acessibilidade no Manaim Domingos Martins no próximo dia 20 de abril. E a próxima quinta-feira agora é o último dia para você fazer a sua inscrição. Então, portanto, se você não fez, faça, porque vale a pena. É um seminário, será um seminário maravilhoso e não só para os irmãos de Libras, mas também para os irmãos surdos cegos, os irmãos autistas, não é verdade? Você que tem algum familiar que é autista, você que tem algum irmão de igreja que tem filho autista, aí na sua igreja, como lidar com a criança autista, tudo isso vai ser falado, vão ter várias clínicas, será uma bênção. Claro, vai ser transmitido? Vai ser transmitido pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, sim. Pelo YouTube, pela TV Manaim, mas é bom você estar pertinho, é bom você estar presencialmente. Você vai ter um aprendizado muito melhor. Então faça isso, por favor, tá bom? Corra, faça a sua inscrição. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu querido irmão Atos. Ele é lá de Sete Lagoas. Um abraço aos irmãos de Sete Lagoas, os nossos irmãozinhos, as crianças, adolescentes, os idosos, as senhoras, né? Os varões. Um grande abraço a todos vocês aí de Sete Lagoas, Minas Gerais, em especial meu irmão Atos e a sua esposa que estão aí acompanhando a gente. Um abraço aqui, nossa irmã Andrés da Maraju, ela pede oração pela sua vida, né? Pelos seus filhos. Ela disse assim: Kleber, eu tenho vivido dias de lutas no trabalho, na rua, enfim, são dias de aflições, né, minha irmã? Vamos orar pela irmã Andréia de Itamaraju, na Bahia. Também orar, hoje é aniversário do nosso irmão Jair Bernardino. Parabéns, meu querido irmão. Ele é irmão de sangue da nossa tia Fatinha aqui da Rádio Manaim. Ele é ali de Mucuri, em Cariacica. Não confundir Mucuri com Mucurici, né? Mucuri é aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Hoje é aniversário aqui do nosso irmão Jair Bernardino, irmão da tia Fatinha. Um abraço, viu, Jair? Felicidades para você, querido. Um abraço também à nossa irmã Lívia, lá de Alagoinhas, na Bahia. O pastor dela agora é o pastor Bruno. O pastor Bruno é de São Mateus. Meu Deus, como é que o tempo passa, né? O Bruno é de São... O Bruno tá em Alagoinhas, na Bahia. É mesmo? O Bruno, ele era instrumentista quando eu conheci. Bem conheço. Né? Hoje ele está pastor. Mandamos um abraço para ele. Isso, está lá em Alagoinhas. Virou baiano, né? Fica fácil, já tem um pé redondo, né? Então tá certo. Grande abraço aos irmãos baianos queridos aí, nosso pastor Bruno. Ora, os irmãos da Bahia aí, fiquem tranquilos, eu sou baiano, qualquer coisa eu defendo vocês aqui. Não deixa o Kleber falar, não. Baiano é tudo gente boa, né, Baiano Kleber? é gente boa, meu Deus do céu. Nosso Josias Nunes, o nosso 02, é da Baiano? É da Bahia. É soteropolitano. Né? O pastor Josias, que é pernambucano, mas viveu grande parte na Bahia, em Salvador. Criado na Bahia. Não é verdade? Nosso irmão Fábio, da técnica, o Fabinho, diácono aqui em Mogi, que também é baiano. Eu tô cercado de baiano, meu Deus do céu. Um grande abraço aos irmãos da Bahia. Queridos, nessa manhã nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje e o texto trazido pelo pastor Alcilésio em Salmos 56, versículo 8. Salmos 56, versículo 8. Vou pedir pro nosso irmão Josias Nunes, não o Josias Júnior, é o Josias Nunes, os nossos 02. E o Josias é o número, o Josias Júnior, o nosso chefe, né? O nosso pastor, ele que é o 01, tá bom? E o nosso 02, que é o Josias Nunes, colocar na tela pra gente, por favor. Salmo 56, verso 8, diz assim, eu vou ler na versão hebraica, tá bom, queridos? Eu acho que fica mais entendível, para que os irmãos possam... Eu vou ler as duas versões, pronto. A versão aqui que o pastor Silésio trouxe tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Agora na versão hebraica diz assim,
O Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu no odre cada uma das minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. Bom, o pastor Alcilésio já colocou muito bem aqui na mensagem, já externou. Davi ele estava passando mais uma vez um momento de grande aflição. E esses salmos, ele expressa a confiança que Davi tinha em Deus, mesmo em meio a perigos e perseguições. Ele clama a Deus por misericórdia. Ou misericórdias, né? Que misericórdia no hebraico sempre está no plural, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Davi aqui, pastor Celeste, ele apresenta a Deus uma oração como um pedido de socorro. Ele sofre pressão dos adversários e tudo ao seu redor lhe dava medo. Era a perseguição de Saul. Agora o texto ele começa falando, Davi, quando ele escreve esses salmos, ele era prisioneiro dos filisteus em Gate. E os filisteus eram os inimigos do povo de Israel, né? Eles passavam dia e noite maquinando mal como vão fazer para invadir Israel, sempre de noite. Vale a pena lembrar que Golias era filisteu, né? Só para a gente constar aqui. Mas Davi, ele no verso 3, ele diz assim, olha, no dia que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti, Senhor. Glória a Deus. Toda a base, não importava a circunstância, Davi, ele escolheu confiar em Deus, por mais que os seus inimigos procurassem destruí-lo. Paz do Senhor, pastor Alcilésio. A paz do Senhor Kleber, pastor Edson, pastor Fabiano Polonini, Aníbal, todos que nos ouvem, né? Saudar aqui novamente a todos com a paz do Senhor. Amém. Pois bem, Kleber, é exatamente isso, né? Davi, ele, apesar de ser rei, ter um exército ali sempre pronto para morrer por ele, né? Um homem muito, muito amado, um homem que a palavra fala que foi segundo o coração de Deus. E ele reconhece uma coisa, que ele não é autossuficiente. O verso que você citou, né? No dia em que eu temer. Então ele reconhece o seguinte, vai ter um momento que tem uma hora que o medo vem. Certamente. Não é verdade? Tem hora que a força, ela falha, né? A fé vacila, vamos colocar nessa expressão. Mas ele fala também de um recurso, mas quando faltar a minha força, o meu recurso, eu vou confiar no Senhor, né? E interessante é que quando a gente pega também no verso 1, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Então, veja bem, Davi cercado, uma situação totalmente contrária, sozinho, porque vale lembrar aqui também que há momentos na nossa vida... Ele estava sozinho ali. Que os embates são... né? Então, eu quero só abrir um parênteses aqui, veja bem, todas as vezes que o servo se sente só, é a hora que ele vive uma grande experiência no Senhor. Vale lembrar, né, saindo aqui um pouquinho, mas vale lembrar que Jacó, tem até um texto que fala que Jacó ele passou ali no val todos os seus filhos, seu gado, seus empregados, sua esposa. E Jacó, porém, ficou só. Nesse momento que ele ficou só, foi o momento que ele tem um encontro com o anjo, com o Senhor, né? Isso. Falar de teofania, mas... E ali ele tem uma grande experiência com o Senhor. Então, todas as vezes que o servo se sente só, ele precisa lançar mão desse recurso maravilhoso, né? A oração. E eu quero até frisar nisso aqui, né? A irmã falou até, o Kleber falou aqui de uma irmã que está passando por uma batalha. Lá em Itamaraju, a Andréia. Irmã Andréia, não sei qual é, né? Às vezes está se sentindo até só. Mas assim como Davi, minha irmã, coloca diante do Senhor as suas orações e você vai ter a mesma experiência. Eu sei que o Senhor está comigo. Nós somos assim, quando nós oramos ao Senhor, não importa a adversidade, o Senhor, ele está conosco. Verso 9 diz isso, né? Quando eu a ti clamar, então, ó, irmã, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Então você vê um homem passando um momento difícil, mas a sua fé no Senhor inabalável. É inabalável. Ele sabia o Deus que ele servia.
sabia que ele podia crer no Senhor. E o interessante aqui, eu quero, até para encerrar aqui, para deixar os companheiros também externar, mas eu fiz uma citação aqui de um texto que o próprio Davi diz assim: o choro pode durar uma noite. Pode. Tem uma condicional, né, Cleber? Pode. Eu conheço vidas que estão chorando até hoje. Pode chorar, pode durar uma noite, 2, 3, 4, 5, né? Mas o que vai determinar uma noite só de choro? É aonde você está colocando as suas lágrimas. Você está colocando aos pés do Senhor. Você está clamando ao Senhor: Senhor, coloca no teu odre. Senhor, eu sei, entendimento de Davi, né? Eu sei que na tua eternidade tem um livro e que nenhuma das minhas orações, nenhuma das minhas lágrimas, elas passam sem registro diante da tua santidade, né? Eu não sei se, né, os irmãos já tiveram essa experiência. Eu até tive esse relato numa das igrejas. Se ajoelhar, você ouvinte, querido e amado irmão, você já ajoelhou para orar ao Senhor num momento de adversidade tal que a única expressão que você conseguiu ali naquela hora ali da oração foi lágrimas? Eu contava essa experiência na igreja, e um irmão falou bem assim: pastor, teve um dia que eu ajoelhei para orar e eu não conseguia, eu só chorava. E eu saí frustrado do quarto porque eu imaginei assim, eu não consegui nem orar. Eu falei: não, minha irmã, tem uma promessa no verso 26 de Romanos 8 que diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que convém pedir como nos convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele, verso 27, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então é muito importante nessa hora nós entendemos essa expressão que Davi falou de colocar a lágrima no odre. Ou seja, de a sua oração, ainda que em meio a choros, a batalhas difíceis, se aproximar do Espírito Santo. Porque é ele que vai te ajudar na fraqueza, é ele que vai interceder ao Pai, é ele que vai te ajudar, é ele que conhece o que você está passando, é ele que sonda o seu coração e leva ao Pai. Não que o Pai não conheça, mas é um atributo do Espírito Santo, né? E é ele que vai te ajudar na fraqueza, é ele que vai te ajudar nesse momento difícil, e é ele que vai também trazer, através da operação dele, o louvor. Porque Davi fala disso também. Davi fala que, no verso 10, né? Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a tua palavra. Então ele está dizendo assim, no meio de tudo isso aqui, eu sei de uma coisa: Deus está comigo e o louvor ainda virá nos meus lábios pelo grande livramento que o Senhor há de me conceder. E ele está comigo. Ele faz no verso 12 também, fala de ações de graças, né? Render ações de graças. Ele já estava orando ao Senhor pela vitória, sabendo que nós somos o único povo que podemos cantar vitória, né? Louvar antes da hora, porque nós sabemos que o Senhor Deus, ele está conosco. Glória a Deus. Você que está ouvindo a gente agora pela TV Manaim, pela Rádio Manaim, você guarda suas lágrimas? Não, né? Guarda não. Mas o Senhor guarda. Glória a Deus. As lágrimas do fiel são guardadas no odre, cuidadosamente, e todas elas catalogadas no livro. É isso que Davi está falando aqui. Glória a Jesus. É isso que ele está falando aqui. Pastor Edson Souza, Davi diz assim: tu contaste as minhas vagueações, ou seja, tu contaste os meus passos, né? Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Nesse momento aqui, Davi está falando o seguinte: desde o dia que ele lutou contra Golias, a partir desse momento, a vida dele virou uma vagueação só. Porque ele só andava fugindo. Fugia de Saul, fugia dos filisteus, fugia até de Aitofel, vamos colocar aqui. Fugia de todo mundo, né? Por isso que fala assim, o Senhor está vendo as minhas vagueações. Por onde eu ando, os meus passos. Até dos filhos dele fugiu. Até Absalão, Adonias, meu Deus do céu. E hoje, trazendo para nós hoje, muitas são as aflições do justo também, do servo do Senhor. Vai para um lado, vai para o outro, batalhando, e aflições em cima de aflição. Muitas vezes, como Davi, a batalha está dentro de casa, própria família, né? No trabalho. Até dentro dele, né? Até dentro dele, é verdade. Salmo 55, né? Verdade. Mas em tudo isso, ele fala: olha, eu confio no Senhor. E quando eu a te clamar, verso 9, meus inimigos, eles vão
voltar, eles vão andar para trás, retrocederão, porque isso eu sei porque Deus está comigo. Ele tinha essa certeza, confiança de que Deus era com ele. Paz, senhor pastor Edson Souza. A paz do senhor Kleber, os pastores aqui, Aníbal, Silésio, Fabiano, nossos irmãos que nos acompanham em casa. E uma coisa interessante, o que você conta na sua vida? O que tem valor, o que é importante e que você precisa registrar. E aqui, na oração de Davi, ele está falando que quem conta é Deus. Sabe por quê? Porque cada momento de aflição em que você acha que está perdido, vagueação, peregrinação, Deus está te acompanhando. Ele está contando os seus passos, porque Ele não quer te deixar só. Se você confia no Senhor, os seus passos estão contados por Deus. É por isso que você acha no Salmo 119, 105, escrito que lâmpada para os meus pés, porque cada passo seu, quando você confia em Deus, Ele está contando cada passo seu para que seja na luz. Então, meu irmão e minha irmã, os dias de andar aflito, você não está sozinho, Deus está contando. E quando Deus conta, é porque você é importante para Deus. É tão importante para Deus, que Ele guarda as lágrimas. É tão importante para Deus que os meus olhos estão postos sobre os fiéis, procuram os fiéis da terra, tá? Porque Deus procura aqueles que confiam nele. Fiel não é quem confia nele. Então, por isso que ele está falando, ele está contando os meus passos, porque o Senhor, Ele ama você e Ele não quer que você dê passo em falso. Se há de sofrer, se há de passar por momentos difíceis, todos nós passamos, mas que seja contado pelo Senhor, a ponto de você ver no outros salmos, dizendo o seguinte, a contagem dos dias, ensina-me a contar os nossos dias, ou seja, que dias? Sejam dias de vitória, sejam dias de aperto, mas que sejam contados por Deus todo dia. E aí você vai alcançar a vitória. E mais uma questão, Kleber. Colocar lágrima no odre. Odre é para colocar água, não é verdade? Ou o vinho. Talvez o vinho, né? Então, a pergunta é, quem é que vai beber lágrima? Já que você está guardando lágrima ali, né? Mas é isso que nós deixamos para Jesus. Nós deixamos a parte ruim, o sofrimento do ser humano, né? As lágrimas que uma vida afastada de Deus gera em nós. As lágrimas das decepções, do pecado que causa em nós. A nossa alma chora. Nós deixamos para o Senhor. Mas Ele contou do odre dele chamado Jesus. E o que Ele fez? Ele fez vir a água que salta para a vida eterna, a fonte de água viva. Ele devolveu pra gente diferente. É como se fosse o seguinte, foi processado em Jesus e Ele retornou para nós com alívio. Por isso que Davi fazia esse pedido. Só o Senhor pode transformar os meus dias difíceis em dias de vitória. Só Ele pode pegar as minhas lágrimas e trazer para mim uma água. Quem tem sede, venha a mim e beba. E trazer uma água que sacia a nossa alma. Só o Senhor pode fazer isso. Glória. E olha que a gente vê na história que gregos e romanos costumavam guardar as lágrimas das pessoas queridas. Era uma tradição. Não é isso? Para dizerem que estavam imortalizando os feitos e as lágrimas daquele homem bom. Mas aí Davi faz essa oração aqui, porque na verdade quem pode fazer isso é o Senhor. Porque quando você chora aos pés do Senhor e as suas lágrimas são guardadas em Deus, é porque você confia e entregou a sua vida a Deus. Então você guarda as lágrimas dele. E o que Ele faz? Ele tira toda a condenação que faz chorar e Ele nos dá a vida eterna. Então, só Deus pode eternizar o homem que chora aos pés dele, porque Ele dá a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Pastor Aníbal, o diácono Anderson lá de Santa Teresa disse assim, Kleber, João viveu essa experiência na eternidade, lá em Apocalipse, né, quando as suas lágrimas foram colhidas, quando ele fala assim, João fala assim, eu chorava muito porque ninguém fora digno
ou achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E então, um dos anciões disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João viveu essa experiência. As suas lágrimas foram colhidas, pois lá estava o Cordeiro de Deus, o odre eterno, o único de abrir o livro. E muitos nessa hora também estão derramando as suas lágrimas, né, diante do Senhor. Mas Davi, ele diz: olha, todas as nossas lágrimas que derramamos são lembradas por Deus. Olha que coisa gloriosa. Paz do Senhor, pastor Aníbal. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, os companheiros aqui, pastor Silésio, pastor Edson, pastor Fabiano Polonini, os irmãos que nos ouvem, o diácono Anderson aí, fez esse comentário. Muito bom, inclusive. Os irmãos, né? Eu até aproveito aqui, Kleber, já para enviar um abraço especial para os irmãos lá de Montanha, aqui no norte do Espírito Santo. Tivemos lá e numa das igrejas que eu fui, em Montanha 5, uma irmã disse assim: o Kleber avisou que o senhor estaria aqui, avisou pela rádio. Muito bom, mandamos um abraço para aqueles irmãos ali. Kleber, olha, as colocações aqui muito boas, o texto maravilhoso, né? Como sempre é a palavra do Senhor. E aqui eu faço uma observação seguinte: as peregrinações, as vagueações e as lágrimas, elas são nossas. Mas o odre e o livro é do Senhor. É do Senhor. Graças a Deus. Então vejam, e o que fica registrado nosso no livro do Senhor, e Davi aqui lembra nesse texto, fica registrado as nossas lágrimas e as nossas peregrinações, né? Então, o nosso choro, a nossa busca, a busca de cada irmão nessa manhã, às vezes à noite passou chorando, como o pastor Silésio lembrou aqui também. Mas no mesmo livro que estão registradas as nossas aflições, as aflições de Davi, as aflições de tantos servos e as nossas aflições, porque a palavra do Senhor, ela é eterna, ela não para, né? Os atos do Espírito Santo, inclusive, não tem amém no final, no livro de Atos dos Apóstolos, porque continua. Glória a Jesus. Os atos do Espírito Santo. Então nós lembramos que no mesmo livro que estão relatadas as nossas peregrinações, as nossas lágrimas, também estão relatadas as vitórias que o Senhor pode nos dar. Está relatada a nossa salvação, o projeto eterno, como é que nós exercitamos a fé, todo o ensino da palavra como temos recebido, especialmente nos estudos da escola bíblica dominical, onde temos conhecido profundamente aquilo que é o projeto de Deus para nos resgatar. Então, vamos deixar esse registro aqui. O livro do Senhor é importante. E quando nós falamos de livro, né? Livro sempre reporta aquilo que é importante. É muito mais do que uma anotação simples. Estar registrado num livro é algo muito importante. É algo que importa deixar registrado para as pessoas. O nosso testemunho, ele fica registrado para as famílias. O Senhor é aquele que leva tudo no seu memorial. Tudo está registrado na eternidade. Toda a bênção, todos os recursos. Estas lágrimas aqui que o irmão lembrou do livro de Apocalipse, né? Que o choro para abrir o selo do livro, os segredos do livro do Senhor, os nossos, nós conhecemos, e o Senhor conhece as nossas peregrinações, o nosso choro, as nossas lágrimas. Mas os segredos do Senhor que estão no livro, aí as lágrimas, esse choro e as nossas peregrinações, ou seja, as nossas caminhadas na presença do Senhor, que estão registradas, o pastor Edson lembrou aqui, são todas registradas, cada passo, está tudo registrado na presença do Senhor. Graças a Deus. Nós batalhamos com o Senhor a cada dia para o Senhor revelar os seus segredos, que estão no livro dele, no mesmo livro, onde estão também as aflições do homem.
porque as aflições do homem o Senhor não escondeu. Elas estão todas no livro registrado, todas na palavra. Aflições, erros que cometeram, então tudo está registrado para mostrar uma coisa. Tá? Este é o homem, com suas lágrimas e as suas peregrinações, e esta é a vitória que o Senhor preparou para ele. Então esta bênção que o Senhor tem para cada um de nós. O pastor estava lembrando aqui que o pastor Silésio falou, o choro pode durar uma noite, né? Essa é uma expressão hebraica, essa palavra hebraica, pode durar, ela é usada para mostrar o sentido de pernoitar. Então, a pessoa que vai pernoitar, ela vai passar apenas algumas horas. Então, o choro pode durar alguma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ele está falando do sentido de... Pois não, pastor, pode colocar. Só lembrando que esse choro é o choro da lágrima colocada no odre. Isso, né? Perfeito. Isso. Porque o choro fora do odre vai continuar, não tem sentido. Não tem sentido. É choro, é lamento, apenas lamento. Verdade, né? Bem colocado. Muito bem. Desculpa te interromper. Não, foi cirúrgico. Pastor Fabiano Polonini, eu estava com a colocação aqui, pastor, eu acho que é pertinente, eu estava pensando aqui. Por que Davi, eu acho que alguém em casa pode estar perguntando também, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Por que Davi era tão perseguido assim? Não é? Era perseguido por Saul, era perseguido pelos filisteus, era perseguido até pelos filhos, né? O pastor Edson colocou aqui, Adonias, Absalão, meu Deus, quanta perseguição. Até Aitofel, que ele pensava que era amigo dele, não era? E aí veio na minha cabeça aqui, Davi era perseguido porque ele tinha uma semente messiânica. Porque Jesus, havia uma profecia que ele viria da raiz de Davi, né? Exato. Exatamente. E quando eu falo semente, eu estou falando aqui estrategicamente por quê? Porque hoje também nós temos essa semente messiânica em nós. Nós temos. E a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra semente, eu lembrei aqui do maná. O maná, ele veio para o povo de Israel no deserto. E a palavra maná em hebraico é manhu. Manhu quer dizer, é uma expressão, quer dizer, o que é ele? O que é isso? É isso aí. O que é ele? Era uma pergunta. E João diz lá, ele é o pão que desceu do céu. Amém. Né? Então, essa é a semente. Por isso que Davi era tão perseguido. O servo do Senhor é tão perseguido, tantas aflições, porque ele tem a semente. Ele tem a palavra, é o pão que desceu do céu, que alimentou o povo no deserto e que nos alimenta hoje também, pastor. É isso, não é, pastor? Graças a Deus. Pai do Senhor, todos os companheiros aqui, né, da bancada, os nossos irmãos que participam conosco aqui. É isso mesmo, essa perseguição. Enquanto você foi falando, eu lembrei de um texto, agora tem que procurar, mas fala assim, muitas aflições. Mas o Senhor livra de todas. Mas o Senhor livra de todas. Não é só de uma, de todas. De todas, né? Então, é isso mesmo. Por quê? Porque aí você vê na palavra o tempo todo, luz, trevas. Então, não há compatibilidade, né? O profético com o racional, não há compatibilidade, e assim vai, né? A fé é diferente daquilo que é o material, o palpável. Então, a gente vê exatamente isso. Então, por não combinar, essa guerra é constante. Aí me lembrei de outro texto. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Saul ia enfraquecendo, mas de Davi ia fortalecendo. Então, por mais que sejamos perseguidos, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, né? Glória a Por Deus. Jesus. E aí, já que até abordamos a perseguição, os companheiros já mencionaram fé, né? E a gente lembra também de tudo que a gente tem aprendido nos seminários, nas transmissões, frases que, de forma resumida, nos dão assim um ensino maravilhoso, né? Ou seja, em cada prova, nas perseguições, há um fortalecimento da fé. Em cada vagueação dessa de Davi, ou seja, nas perseguições que ele foi sofrendo, nas lágrimas depositadas, nas orações realizadas, em todo esse momento, a fé em Davi foi sendo fortalecida. E a fé, ela cresce no caminho da espera. Ou seja, o pastor Celeste mencionou, pode durar uma noite. Ou seja, você está chorando uma noite e você está esperando uma resposta. Mas quando a vitória vem, você saiu fortalecido, né? Mas você teve que esperar. E a fé cresce no caminho da espera. Então você vai esperando, Senhor, são 10 horas da noite, eu estou chorando. São 11 horas da noite, eu estou chorando. Meia-noite, 1, 2, amanheceu, a vitória veio. Mas eu esperei, hein? Mas eu saí fortalecido. A fé cresce no caminho da espera. E a fé aqui, todas essas colocações que os companheiros mencionaram, podemos entrar agora que
todo esse plano profético está atrelado ao plano perfeito da Trindade, né? E nós vemos a Trindade no texto. Olha que interessante. Davi falando com o pai, né? Tu contaste as vagueações, colocou as minhas lágrimas no teu odre, e tudo está registrado no teu livro. Então, se você olhar, pegando aquilo que o pastor Alcelésio falou, você depositou as lágrimas no odre. E aí vamos lá na referência, quando Jesus, que é o odre de Deus, estava sendo crucificado. Ali estava o odre. Tenho sede. Jesus falou. O que deram para Jesus? Não foi água. Vinagre e fel. Vinagre, fel. No Evangelho de Marcos cita até que vinho com mirra, ou seja, sofrimento. Olha só, o que nós passamos para ele, para o odre de Deus, foi tudo isso aí. É vinagre, fel, tudo coisa ruim, como diz o pastor Edson. Passamos para aquele odre. Mas o que ele nos deu na cruz? O seu sangue. Ele recebeu isso, mas nos deu o seu sangue, nos deu o seu Espírito Santo. Então você vê exatamente a Trindade agora no texto, né? Tu é o Pai, o odre é o Filho, porque o odre era resultado da pele de um animal morto. Sim. Mas o que ele produz no seu interior? A gente dá a lágrima, mas ele produz o vinho, é o seu Espírito Santo. Então, você vê que todo esse panorama profético do Senhor, nós estamos embasados num plano profético perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Davi podia falar: eu confio em ti. Estou chorando, estou sendo perseguido, mas eu confio em ti. Estou sendo perseguido, estou tendo que vaguear, ou seja, porque numa perseguição você se vê forçado, né? O inimigo está vindo por aqui, eu tenho que ir para um lugar que eu não queria ir, mas tenho que ir. Ele está vindo daqui, eu tenho que ir para lá. Não vou ao encontro, tem que sair para um lado, sair para o outro, não tem jeito. Mas o Senhor contou tudo isso. Mas em toda essa etapa, o Senhor estava com ele. Ele não estava andando só, ele estava andando na direção do Espírito Santo e o tempo todo. Aí vamos entrar até naquilo que a gente está estudando na EBD, onde está sendo dito assim sobre ministração de anjos. Estamos agora vivendo dias de ministrações de anjos. Ele não estava sozinho em nenhuma dessas vagueações. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu temo e o livra. Então, e sabe o que você fez me lembrar aqui agora com essa colocação? Você fez lembrar ali quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala, olha, lá em Atos, olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, porque é a 3ª hora do dia, ou seja, no relógio, 9 da manhã, horário de Jerusalém, né? 9 horas. Mas, profeticamente, a 3ª hora do dia fala da hora do Espírito Santo, porque a 1ª hora é a hora do Pai, desde os primórdios até João Batista, que foi o último profeta, né, da lei. Depois veio o Senhor Jesus, até a cruz do Calvário, é a hora do Filho. E agora é a hora derramada do Espírito Santo. Maravilha. É essa hora que nós estamos vendo, é a 3ª hora. É a hora do derramado do Espírito Santo. Graças a Deus. E é sem medida. E com força. Força, como né? diz lá em Mantena, com força. Com força, glória a Deus. Está sendo derramado sem medidas. Ô Kleber. Pois não, pastor Edson Souza. E o interessante, quem vive nesse derramar do Espírito Santo, quem confia em Deus e anda de fé em fé, a pergunta de Davi é: isso porventura não está escrito no teu livro? Tá. Porque a caminhada do servo de Deus está registrada no livro. E por que está registrada no livro? Porque é profética. É profético porque a caminhada do servo, ela é a mesma caminhada, ele segue as pisadas de Jesus. Ele chora, no mundo tem aflição, o mundo aborrece, porque antes me aborreceu a mim, disse Jesus. Então, ele tem as suas lágrimas, mas só que a caminhada dele está registrada no livro da vida, cujo final é a eternidade. Glória a Deus. Então, como você gosta de falar, né? O servo de Deus, ele tem um benefício muito grande ao ler a Bíblia, porque ele conhece o final. E no final a igreja vence. Eu já li a última página da Bíblia. No final a igreja vence. Então, quando você tem uma vida profética, uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, você sabe que está registrado. E está registrado no livro da vida. E no livro da vida o registro é que no final consta: vinde benditos de meu Pai. Glória a Jesus. Possuir o reino que vos está preparado. O texto, acho interessante acima dessa colocação, pastor Edson, que o próprio o livro de Eclesiastes diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Olha pra você ver. E aliás,
E, aliás, aqui, contar as coisas, isso era costume dos reis, né? Crônicas. Crônica. É registro do dia a dia. Isso. Então, Deus registra o dia a dia dos seus justos. Não foi assim com Mardoqueu? Foi com Mardoqueu, achou no livro escrito. Ele tá valendo. Pois bem, meu Foi irmão. feito desse rapaz aqui, né? Lembra? Que esse fará o homem cuja Não é? honra o rei se agrada. E eu lembrei aqui do Salmo 139, verso 16, já vou passar a palavra para o pastor Silésio, diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, ou seja, quando era um embrião, e no teu livro todas essas coisas foram escritas dia a dia. Olha só. Igual Malaquias é o Não memorial. é? Exatamente. E Mateus 10, verso 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glória a Jesus. Ele vê tudo. Pois não, pastor Silésio? Eu queria só duas colocações aqui. O pastor Edson, ele, numa colocação, ele disse assim, que as lágrimas estavam no odre, e disse assim: quem vai beber lágrima? Só Jesus. Aí ele falou assim: só Jesus. Aí a gente pega Apocalipse 3:20, tá escrito lá o quê? Estou à porta e bato. Se alguém Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele E e ele comigo. Esse cearei com ele é muito interessante, porque quando fala assim, ó, cearei com ele, quem bota a mesa é você. é a parte boa, Zé com ele. Né? Não, porque cear com ele é ele que bota a mesa. Só Mas quando ele fala que vai bênção. cear com você, é você que vai botar a mesa. E é bem verdade que muitas vezes a nossa mesa, o que temos para oferecer ao Senhor é só lágrimas. Lágrima. Mas ele não disse que cearia conosco se a gente colocasse só coisas boas. Eu cearei contigo. Senhor, é lágrimas, vou cear. É lágrima? Só que se na nossa mesa tem lágrima, na hora que ele coloca a mesa dele tem alegria. É o banquete. Bênção, tem banquete, né? Então, o pastor fez essa colocação e me veio Apocalipse 3:20 em memória. Mas eu queria também fazer uma colocação aqui, ô Kleber, em cima de uma pergunta que você fez, que diz assim: por que Davi era tão perseguido? Aí você falou da semente messiânica e tudo mais. Mas é porque sobre Davi tinha uma promessa. Havia várias, né? Havia várias promessas. O servo do Senhor, talvez você que já nos ouve nessa manhã, passando por provas, tem uma promessa de Deus na sua vida. E todos nós que temos uma promessa do Senhor, nós somos perseguidos. Porque a ação, muitas das vezes, do adversário, das lutas, é exatamente minar a promessa do Senhor. Quando nós pegamos o verso 12, que diz assim, ó, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ação de graça. A pergunta aqui é, o que são os votos na Bíblia? São as orações, não? Os votos é um compromisso solene. Né? Quando a gente... Vamos aqui para a nossa cultura. Quando vai fazer um voto de casamento, fazer o voto, ele é um compromisso solene. Então ele está dizendo aqui assim, ó, e é uma promessa. Ele está dizendo assim, ó, os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Então, assim, as tuas promessas, o teu compromisso, o Senhor fez um compromisso comigo. Deus fez um compromisso com o homem. Muitas das vezes o homem falha nesse compromisso com Deus. Inclusive, o pastor Silésio, a Bíblia diz que é o seguinte: é melhor que você não vote, porque se votar você tem que pagar. Tudo que votares ao Senhor cumpra. Deus cumpriu. Então, o voto do Senhor, a promessa do Senhor para com o homem, ela não falha. Aqui a expressão de Davi e tudo isso que nós abordamos aqui até agora sobre os livramentos, aquilo, não é que era uma condição de Davi, é porque era uma promessa de Deus para o homem. Nós somos mais como acho que o pastor Edson falou assim, eu já li o final da Bíblia e a igreja vence. não é, mas é porque a promessa do Senhor é que a igreja ela vai vencer, né? Então já está decretado, o Senhor fez uma promessa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você querido que nos ouve nessa manhã, Deus tem uma promessa na sua vida. Há um voto de Deus para contigo. Por isso que você vai vencer. Por isso que você pode colocar suas lágrimas diante do Senhor. E Ele vai colher, Ele vai dar uma bênção, Ele vai te livrar do momento que você está passando. O Senhor é contigo, assim como foi com Davi. E pastor Aníbal, eu estava vendo aqui, Davi, ele diz, olha, o Senhor vê as lágrimas, Ele está sempre atento. Eu lembrei aqui, quando a Agar, ela foi embora para o deserto, Deus viu. E Ele não só viu, como mandou socorro. Eu lembrei aqui dos discípulos na tempestade.
Jesus viu. Não só viu, mas foi em socorro deles. E eu anotei aqui, Deus não só vê as lágrimas, mas ele as recolhe. Porque as lágrimas dos servos, Deus não desperdiça. Porque tem valor para ele. Tem muito valor. A cada lágrima rolada no olho, cada lágrima derramada nos olhos do servo, o Senhor, ele guarda no odre. E olha, que amor é esse? Não dá para dimensionar ou mensurar o tamanho desse amor, pastor, amigo. O detalhe aí, Kleber, é importante isso aí. Cada lágrima, ela chega diante do altar do Senhor, né? O Senhor considera naturalmente que tudo que o Senhor considera, seja no nosso pensamento, seja na nossa lágrima, seja na nossa oração, é aquilo que vem do profundo coração sincero diante de Deus. Amém. Porque o Senhor sonda corações, certamente ele sonda lágrimas também. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, as lágrimas sinceras depositadas diante do odre do Senhor, elas ficam registradas no livro, o Senhor as considera, o Senhor ele concede a vitória. Mas eu me lembrei aqui de um versículo, os companheiros estão falando aqui das experiências de cada um, você também citou aí alguns textos, estão registrados na palavra, é registrada a nossa trajetória na presença do Senhor, e a palavra do Senhor assim, a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia Glória a Deus. perfeito. Glória a Deus. É uma vereda, né? É uma trajetória, é uma peregrinação, é uma vagueação. Nós vamos andando, nós vamos caminhando, e nesta vereda do justo tem lágrimas depositadas no odre do Senhor, né? A lágrima, ela não fica exposta, Kleber. A lágrima do servo não fica exposta para o mundo. Ela fica guardada no odre do Senhor. Porque é você chorando na presença do Senhor, né, pastor Edson? É isso aí. O Diácono Anderson me Então, fez lembrar. a lágrima exposta no mundo, ela não tem sentido, ela não tem resultado, ela não traz benefício. Mas a lágrima no odre do Senhor e registrada no livro do Senhor, essa tem resultado. Porque o Senhor transforma Aleluia. em respostas, Aleluia. em vitórias. Maravilha. Por isso a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que é eternidade, que é o que foi citado aqui. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas, né? Porque o Senhor, ele faz isso. Maravilha. O Diácono Anderson está me lembrando aqui, eu acho uma boa colocação, ele cita aqui aquela irmã que ela chorava aos pés do Senhor, com as lágrimas, enxugava com os cabelos da sua cabeça os pés do Senhor, ou seja, as nossas lágrimas são assim, são colocadas aos pés do nosso Senhor. E o Senhor fez menção dela, né? E o Senhor fez menção dela. Então, ficou registrado. Chora aos pés do Senhor, fica registrado. Não, ficou registrado no livro do Senhor, sim. Está registrado, você está citando. E ela estava colocando as lágrimas no odre de Deus. No porque odre. Jesus é o odre de Deus. Olha é o que você fez. E tem uma mulher que Jesus disse para ela que chorava que perdeu o filho, conhecida como a viúva de Naim. Não chores. Não chores. Glória a Olha, Deus. só uma colocação. Porque não chores, só complementando o que o pastor Edson está falando, não chores é o seguinte, o seu choro, a sua lágrima está no meu odre. Não precisa chorar mais. Acabou o a choro, vitória né? está dada. É uma noite só, né, pastor? A vitória está concedida. Fala do chorar aos pés do Senhor e enxugar com os cabelos, né? É quando a gente chora aos pés do Senhor, né? Coloca diante do Senhor as lágrimas, ele se inclina, né? Ele não despreza um coração contrito, Não. Salmo 51, 17, né? Muito bem, muito bem. Interessante, a gente fala das vagueações, né? Eu estava lendo aqui o verso 13. A gente estava falando aqui da peregrinação, né? Vai para um canto, vai para outro, foge daqui. E aí vem o adversário, cerca de um lado, foge daqui, dali. Mas o verso 13 diz assim: pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem. Ou seja, diante dessa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui, o Senhor está registrando tudo. Aí ele falou assim, ó: o Senhor livra da morte e não deixa que nós tropecemos os nossos pés. E fala bem assim: para andar diante de Deus. Davi andava diante de Deus. Estava no caminho, né? A gente pode até peregrinar, mas nós temos um caminho que é Jesus. Amém. Glória a Deus.
o pastor Aníbal falou, né? As lágrimas fora caem, se perdem. Mas no odre, inclusive, o odre era um recipiente de armazenamento. Sim. Ele é de armazenamento, de conserva, né? Ou seja, lágrima nenhuma está perdida. Aos pés do Senhor, nenhuma estão perdidas. Mas né? um detalhe, todas, né? O odre é sempre um objeto de uso pessoal, né? Sim. Então é você entregando na mão daquele Graças a que Deus. pode todas as coisas, que é o Senhor. Essa pessoalidade aí, tem um rei, Ezequias, que ia morrer, chorou, e diz que ele chorava, né? Aquele choro forte interno, mas tão amorosamente a alma dele foi abraçada por Deus. Glória a Deus. E ele recebeu uma bênção da parte de Deus. Maravilha. Me lembrei até falando dos registros da oração no livro. O Jó falou isso. Quem me dera que as minhas palavras se escrevessem, né? Quem me dera que se gravassem no livro. Ou seja, Jó estava fazendo isso. Ele estava vivendo a situação com pena de ferro e chumbo para sempre esculpidas na rocha. Ou seja, ficou registrado. A rocha recebeu todo o peso do ferro e do chumbo, a rocha ferida. Mas ficou registrado para que todos vissem que ele é capaz de suportar. Ele é a rocha. Ele é o odre, mas ele é a rocha. Pois não, pastor Aníbal. Você imagina, aqui na Terra, né? Nós fazemos registros das coisas importantes. Então, você casou, vai lá, o tabelião abre um livro, registra. Verdade. Né? Comprou uma casa, o tabelião abre o livro, registra. Tudo vai ficando registrado. Nasceu um menino. Nasceu um menino, registra. Vai ficando registrado. Imagina que o Senhor vai registrando as lágrimas e as peregrinações. Então, certamente, Kleber, está registrado no livro do Senhor. O Kleber acordou hoje, dia 1º de abril, foi para a Rádio Manaim, tá lá, falando do meu nome, testemunhando de mim. Glória a Deus. O livro é grande, hein? É grande. O livro é grande. Aliás, a palavra do Senhor fala que não caberia em todos os livros aquilo que o Senhor opera, né? Maravilha. Então, são operações do Senhor, está tudo registrado. Maravilha. Glória a Deus. Meus queridos, são 7h16. Eu tenho que colocar um ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Daria pra gente ficar falando aqui mais algum tempinho, né? Mas tenho que terminar aqui. Deixa eu me despedir aqui do pastor Auxilésio Santos. Auxilésio com L, não com U, né? Pastor Auxilésio Santos, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Passou um abraço aos irmãos ali de Viana. Nosso querido irmão, a igreja do Senhor, onde está uma delas, né? Está ali localizada. É Jucu? Jucu, Viana são duas, né? Jucu e Araçatiba. Isso. Um abraço aos irmãos de ambas as igrejas. E a Lagoa Dourada já está lá em Guarapari, né? Já é outro município. Já é outro município. Kleber, para nós é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Começar, eu não canso de dizer isso, né? Começar a semana é um privilégio aqui, né? A escala da segunda-feira, né? A gente começa a semana na presença, como você diz, né? No melhor lugar do mundo. No melhor lugar do mundo. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Para nós é uma alegria. Eu quero aqui deixar um abraço para as igrejas já citadas, né? Jucu, Araçatiba, Lagoa Dourada, igreja que o Senhor tem nos dado uma bênção. Mas hoje eu queria também deixar um abraço especial. O pastor Edson até orou, né? Constituição do lar na vida dos jovens. Eu tive a alegria imensa de participar nesses 2 últimos finais de semana de 2 casamentos, 2 jovens, né? O Marcos e a Samara, ali em Afonso Cláudio. Samara, que é filha de um pastor querido, amigo, irmão Jefferson, pastor Jefferson. Fica aqui meu abraço pro casal, que Deus possa abençoá-los aí nessa nova etapa, nessa constituição do lar, que o Senhor possa estar dando uma grande bênção. Um abraço à família. E sábado estivemos ali em Irupi, deixar também um abraço para as igrejas de Irupi 1 e 2. Sempre uma alegria estar ali junto com os irmãos. Foi o casamento dos nossos 2 jovens também, querido Tiago e Lara. Um abraço à família. Deus também possa abençoar essa união, né? Já tem abençoado, são 2 queridos. Família do Tiago, o Senhor possa estar abençoando a cada dia. Deixar um abraço aqui para esses queridos, né? Os jovens aí que já estão alvos das nossas orações. Amém, querido. Hoje é aniversário da irmã Nalva. Ela é esposa do pastor João Duir Lino, lá da Igreja Cristã Maranata de Bessa, em João Pessoa, na Paraíba.
parabéns, irmã Nalva. Deus abençoe, tá? Amém, Felicidades. parabéns. Receba o abraço aí do seu esposo, pastor Janduí, que eu conheci pessoalmente aqui no Manaim. E também um abraço aqui de todos nós da Rádio Manaim. Pastor Edson Souza, pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã também. A paz, Senhor. Graças a Deus, eu que agradeço, fico satisfeito, feliz da vida de estar aqui nas segundas-feiras, né? Quando dá o nosso turno, não é isso, Aníbal? Sim. Então, é uma alegria pra gente. Um grande abraço para todos os nossos irmãos que nos acompanham. Um grande abraço para os nossos irmãos ali da região de Mimoso, tá? As nossas orações continuam, as doações também. O presbitério tem tomado providências para ajudar os nossos irmãos e nós continuamos em oração, tá? Além das ajudas que nos cabe, tá bom? E o Senhor abençoe. Um grande abraço para os nossos irmãos aqui da Igreja de Gaivotas 2, tá? Cultos maravilhosos no final de semana. E um grande abraço para nossa irmã Jaiane Palauro, líder da Igreja de Gaivotas 2, está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Minha irmã, parabéns. Deus te abençoe, tá? Muito. E queridos, um grande abraço e uma boa semana para todos. Um abraço aqui para os nossos companheiros da bancada, querido. Aníbal, Silésio, Fabiano. Um abraço para a tia Josenice, tá, ô Aníbal? Tá dado um abraço, tia Josenice. Um abraço para o pastor Wallace, a Ana, tá? E a gente continua orando, não é isso? Amém. Deus abençoe a todos. O irmão, eu nunca esqueço o nome desse irmão. Porque eu tomo muito sal de Andrews. E o nome dele é Andrews, então não tem como esquecer. Um abraço para o nosso irmão Andrews, ele é militar. Ele diz assim, Kleber, cabe ressaltar ainda, ele é militar e sabe disso, que os odres não ficam no sol, ficam guardados na sombra, ou seja, na proteção do Senhor. Maravilha. E quando se calçava no deserto, o odre estava colado ao corpo. Boa colocação, muito viu, Andrews? Obrigado, muito querido. Bom. Maravilha. Muito bom. Boa Amém. Colocação aqui, eu vou guardar esse detalhe aqui. Um abraço, meu querido irmão. Pastor Fabiano Polonini, obrigado também pela vinda aqui. Nosso professor. Paz, senhor, pastor. Teacher. Deu muito tempo de aula de matemática, física. Maravilha, né? Estarmos aqui nessa manhã, um grande privilégio. Mais uma vez saímos daqui alimentados com a bendita palavra do Senhor, revelada através do Espírito Santo. E fica aí nosso abraço para todos os nossos irmãos, todos os nossos companheiros aqui, que juntos aqui como um corpo, temos alcançado do Senhor essa graça de servirmos ao Senhor, né? E o abraço lá para as igrejas de Araçás 3 e Santa Mônica 4. Recentemente estamos à frente dela, né? O Senhor nos deu esse privilégio, essa honra. Um abraço aos nossos irmãos e a toda a área ali de Santa Inês, né? Abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. E o pastor Aníbal, Amém. Nosso querido, também, assim como, não, acho que não tanto quanto Davi, mas nas suas andanças pelo mundo, né, pastor? Peregrinações. Né? Da Bahia para o mundo inteiro, né? Pará, Pinheiros, Vinhais, São Mateus, que eu tô lembrando, né? Manaus, meu Deus do céu. Mas essa é a vida de um pastor, né? Pastor Aníbal. Paz do Senhor, Kleber, mais uma vez a você, aos irmãos, e te despede aqui nessa manhã. E sempre com alegria, né, de estar aqui na Rádio Manaim, essas convocações que tanto nos alegra e somos abençoados grandemente com tudo que aprendemos, com tudo que vivemos na presença do Senhor, junto com esses irmãos aqui, os companheiros aqui de bancada, os companheiros que estão de folga, né, hoje também, da outra escala, e outros tantos companheiros que frequentam aqui a Rádio Manaim, tanto na madrugada como nas outras atividades. Isso é uma alegria muito grande, esse ambiente. Nós deixamos aqui um abraço, especialmente a tia Josenice, a nossa tia. O pastor Edson já enviou um abraço para ela, mas manda um abraço aqui especialmente para os irmãos ali em Montanha. Tivemos com eles ali no final de semana e foi uma alegria muito grande na semana passada. Também os irmãos de Manaus, lembrando aqui dos nossos irmãos, o irmão Tavares, está sempre ali acompanhando a Rádio Manaim, juntamente com a esposa, a irmã Socorro. Um abraço para esses irmãos que estão servindo ao Senhor ali há muitos anos, né? E
uma grande obra o Senhor tem realizado ali. Um abraço àqueles irmãos, pastores ali de Manaus, toda aquela região. E também os irmãos de Jardim Cambori 6, onde nós estamos ali pastoreando, né? Uma grande alegria. Tivemos promoção das classes, encontro das crianças, momentos muito especiais, uma frequência muito boa na escola bíblica dominical, a participação dos irmãos. Tem sido uma grande alegria. Um abraço a todos, a paz do Senhor. E vou pedir então, pastor, pois não, pastor. Só fazer menção aqui, Kleber. A gente sempre deixa um abraço para a tia Josenice, né, que está sempre orando por nós. Eu tenho uma tia Maria. Ela está nos ouvindo agora nesse instante. Ela sempre ora aqui pelos pastores, né, da Rádio Manaim. E ela sempre diz o seguinte, né, ontem mesmo ela falou bem assim: eu gosto muito da madrugada, mas o pós-madrugada é tão bom, eu fico ouvindo aquilo ali, para mim é uma bênção. Vou deixar aqui pedir licença aqui, deixar um abraço aqui para tia Maria. Nossa tia também. Nossa tia Maria. Ora pelos pastores, ama a obra. É uma querida, uma mulher de oração e por certo está nos ouvindo agora. Tia Maria, se nós todos somos irmãos aqui, a senhora é nossa tia. Nossa tia. Pronto, ganhou mais sobrinhos aqui, né? E pegando um gancho aqui, o irmão mandou, eu ia falar em off, mas já que o pastor falou aqui, eu acho que é pertinente. O irmão botou assim: Kleber, pergunta os pastores aí, vocês não dormiram essa noite não? Parece que passaram a noite em oração, porque meu celular tá pegando fogo. É a comunhão do Espírito Santo. Glória. Né? Fala pra ele que o pastor normalmente não dorme muito, não. Queridos, deixa eu pedir aqui o pastor Aníbal vai estar orando pelos irmãos, né? Que nesse momento, orar pela irmã Andréia, lá de Itamaraju, passando lutas, orar pela irmã Ana, orar pelo pastor Walter Babo, lá no Rio de Janeiro, né? São tantos irmãos que nessa hora estão passando lutas, aflições na área da saúde. Os nossos irmãos e a comunidade do sul do Espírito Santo, a cidade de Mimoso, Guaçuí, Moqui, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos orar. É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti suplicando, Senhor, especialmente por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados. Abençoe. Senhor, que a Tua bênção seja ordenada sobre a vida dos Teus servos, que os Teus anjos sejam enviados, que os recursos venham da Tua eternidade, Senhor. E esses irmãos que aqui foram citados, como também a Helena, aquela criança que está ali hospitalizada, o nosso irmão Eudes, Senhor, que está em tratamento, a Juliana, a Andréia, o pastor Walter Babo, Senhor, também ali a irmã Nelly Rabelo, o José Luiz, Senhor, o consolo Teu também, Senhor, aqueles que perderam familiares, como a família ali da nossa irmã Juliana, Senhor, a partida da sua mãe, Senhor, a família de cada um, Senhor, que perdeu familiares, que estão, Senhor, sentindo a ausência, a falta, a dor da perda, que o Senhor possa consolar a cada família, Senhor. Opera esta bênção, opera, Senhor, alegria no meio da tristeza, porque o Senhor é aquele que alegra, que conforta com a salvação. Senhor, suplicamos também por aqueles que estão aniversariando, que o Senhor possa abençoá-los. Senhor, como a irmã Jaine e tantos outros irmãos que nesse dia aniversariam, Senhor, que a Tua mão esteja estendida. Te glorificamos por mais este ano na vida de cada um deles. Pedimos pelos Teus servos, Senhor, que se deslocam para os seus locais de trabalho, que o Senhor possa abençoá-los. Concede a vitória, Senhor, a todos os Teus servos que trabalham nas transmissões aqui na Rádio Manaim, TV Manaim. Senhor, também pedimos, Senhor, pelos pastores da Tua obra, pelos obreiros da Tua obra, Senhor, pelos Teus servos que nesta hora, Senhor, estão necessitados de um renovo do Senhor, de uma bênção de entendimento, que o Senhor possa operar sobre todas as coisas. Suplicamos, Senhor, pelo ensino de cada dia, especialmente escolas bíblicas dominicais, os seminários nos Manaíns. Senhor, abençoa os Teus servos, Senhor. Suplicamos por esta bênção
Estende as tuas mãos, ó Pai, Sim, para Pai. livrar, para conceder a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.